No mercado global de hoje, temos uma grande oportunidade de alavancar esse poder de negócios dado por Deus para tratar de algumas das questões espirituais, sociais, ambientais e econômicas mais rápidas do mundo. Isso é missão empresarial, um movimento de profissionais de negócios que usam os dons do empreendedorismo e da boa administração para trazer soluções criativas e sustentáveis de longo prazo para desafios como os males do tráfico de pessoas, a tarefa de alcançar os povos ainda não alcançados com o Evangelho e os problemas de injustiça social, degradação ambiental e extrema pobreza. O país, região em destaque é a Europa e especificamente na Albânia, onde nosso ministério tem um missionário envolvido na obra lá. A Europa foi o berço da reforma. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta da Igreja do Castelo, em Wittenberg, Alemanha. Na providência de Deus, isso se tornou um catalisador para a reforma que Deus estava preparando, a reforma que mudou o mundo. Por muito tempo, a Europa foi o centro da força e influência cristã. No entanto, nos últimos 2 séculos, o cristianismo viu um declínio na Europa, à medida que o continente entrou em uma fase pós-cristã. Quando você sobrevoa a Europa, pode ver muitos belos edifícios históricos da igreja. Assim que estiver no solo e visitar algumas dessas igrejas, você descobrirá que alguns desses edifícios foram transformados em museus. Já não são lugares onde o Cristo crucificado e ressuscitado é proclamado. Não importa o quão liberal a igreja em geral na Europa tenha se tornado nos últimos 200 anos. O Deus Todo-Poderoso ainda tem seus servos fiéis em diferentes partes da Europa que claramente proclamam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A Albânia, localizada na Península dos Balcãs, no sudeste da Europa, é um pequeno país com o litoral adriático e jônico e o interior cortado pelos Alpes albanês. O país tem muitos castelos e sítios arqueológicos. No centro da capital Tirana encontra-se a Praça de Skanderberg, local do Museu de História Nacional, com exposições que abrangem peças que vão da antiguidade até o pós-comunismo. A incrível história da obra de Deus na Albânia tem raízes profundas que remontam à primeira pregação do Evangelho pelo apóstolo Paulo. Então veja só que o grito de Paulo ainda ecoa até hoje. Então tem ainda raízes profundas que remontam à primeira pregação do Evangelho do apóstolo Paulo, aos ilírios, os ancestrais dos albaneses de hoje no primeiro século. Romanos capítulo 15, verso 19, você pode conferir. Descreve Ili H. Dossi, presidente da Aliança Evangélica da Albânia. Segundo Dossi, as raízes secundárias mais recentes dos evangélicos na Albânia remontam à grande contribuição dos missionários britânicos e americanos nas primeiras décadas de 1800, com a publicação da primeira Bíblia em albanês em 1827. Mas a devastação do regime comunista ateu da Albânia foi tão completa que apenas 13 ou 16 crentes evangélicos estavam vivos quando a Albânia recuperou a liberdade em 1991, relata o presidente. Dossi diz que a parte surpreendente da história é que, em menos de 30 anos, Deus ressuscitou das cinzas que queimou o toco da igreja evangélica na Albânia. Isso aconteceu a tal ponto que hoje temos igrejas em todos os cantos da Albânia, cerca de 200 igrejas evangélicas de todos os tipos de denominações. Glória a Deus. E essa é a família que representa o nosso ministério na Albânia. Família Ramos. São corajosos, irmãos, porque você sair do seu conforto para ir para uma terra distante que você nem sabe como é, tem que ter chamada mesmo. A ADF Missão, em 2021, iniciou o apoio ao missionário Hugo e sua família na Albânia, onde eles aplicarão a estratégia missionária chamada BAM, que vimos anteriormente, Business as Mission, negócios como missão. Como foi a nossa chegada e nossa transição para o novo país? O missionário Hugo Ramos vai relatar. Mudança. Mudar nunca é fácil, ainda mais se tratando de um país para outro. Tivemos de mudar de um país que não era o nosso para outro que não é o Brasil. Foi trabalhoso e foi estressante, mas Deus se mostrou presente nos mínimos detalhes, até no momento de pesar as bagagens. Glória a Deus. Final de ano. Tivemos um presente super especial, que foi a visita do meu irmão com sua família. Agradáveis foram dias para passar muito em família, conhecer lugares da Albânia e nossa equipe. Louvem a Deus conosco por isso. Glória a Deus. Mesmo longe da família e da nossa terra natal, Deus nos presenteia com amigos e irmãos no Senhor para celebrar a presença de Jesus. Equipe.
Um dos pontos positivos da nossa transição é nossa equipe. Eles têm dedicado as vidas por esta região há décadas e com excelente reputação na comunidade. Ore para que eles continuem achando favor e graça diante do Senhor para os projetos desse ano. Orem pela família Santos, família Napoli, família Gutierrez e família Foist. Aprendizado de língua. Iniciamos as aulas de albanês e de fato elas são tão difíceis quanto diziam. A questão é que não temos nenhuma raiz comum com o albanês ou com as línguas indo-europeias. Além disso, nos comunicar apenas com o inglês não é tão eficaz quanto outros países da Europa, mesmo estando na capital. Choque cultural. Mesmo sendo paulistanos, nosso principal choque foi o trânsito. Existem questões herdadas do comunismo que entranham a cultura, como o fato de algumas pessoas ouvirem da existência de Deus somente a partir de 1990. Eu sou de 92, 30 anos, então tem 32 anos, não é isso? Apenas 32 anos, irmãos, que eles conhecem a Bíblia. Veja que nós aqui somos privilegiados. Eu tenho 30, mas tem irmão aqui que tem 40, 60. Veja o tempo que você teve o privilégio de ouvir a palavra, enquanto lá, apenas em 1990, tiveram esse privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Por causa do comunismo, né? Quem conhece um pouco de política vai entender o que é o comunismo. Planos para o futuro. Fato é que sem a língua, nossos planos ficam limitados. Planejamos abençoar nossa vizinhança, limpando o entorno do nosso prédio. Existe muito lixo jogado pelas janelas. Arrumar os buracos da rua de cascalhos e organizar o parquinho perto de casa. Assim vamos ter maneiras de utilizar o pouco vocabulário que já temos. Então não se iluda, irmão. A Albânia é um dos poucos lugares pobres da Europa. Então quando você fala assim, eu quero ser missionário na Europa, achando que lá vai ser só maravilha. Veja só, as pessoas jogam lixo pela janela, não tem nem a decência de colocar num saco plástico, dividir vidro e tal. Não, joga tudo pela janela. Então veja que é um país bem pobre. Parceiros, mais uma vez somos muito agradecidos por você que segura uma das pontas da corda para que pudéssemos estar aqui compartilhando da mensagem e da vida transformadora de Cristo Jesus. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor foi fiel a nós através de você. Obrigado. Aleluia. Nós somos co-participantes dessa história. Fazemos parte do Ministério do Ferreira. Quando você contribui para missões, num culto como esse, você está contribuindo para uma família como essa.